Pessoal, tudo bem? Nós estamos falando de empreendedorismo aqui. Estou trocando uma ideia com vocês. É só um bate-papo. Às vezes, né, a gente vai dando consultoria aí, vamos falando aí com alguns empresários. E aparecem algumas perguntas simples que pra gente que já está muito tempo rodado aí, acha que mas é impossível, né? Alguém não saber disso. Eu me lembro quando eu era novo, a informática estava começando. Né, que tinha um colega que ele dava manutenção de computadores e ele dava por telefone, e a mulher comprou uma máquina dele, chegou em casa, a máquina não funcionava. Ele chegou para a mulher e falava: mas como não? E ele quebrando a cabeça, fritando o cérebro: mas como a máquina não liga? Ela saiu perfeita daqui, não tem como ela não ligar. E a senhora aperta aí o botão do liga, desliga da máquina, e a mulher apertava o botão e não dava sinal nenhum. Ele falou: não pode ser. A senhora tenta novamente, aperta o botão, e a mulher apertava o botão e nada. E ele chegou, até que ele chegou e perguntou para ela: vem cá, dá uma olhada se o aparelho está ligado na tomada. E o aparelho estava desligado da tomada. Então existem coisas que a gente acha que são óbvias, que são tão claras para quem sabe. Para quem não sabe, aquilo ali pode ser algo totalmente novo, desconhecido. A pessoa realmente, por inexperiência em computador, ela montou toda a máquina, encaixou todos os cabos e esqueceu de ligar na tomada. Isso é normal, faz parte do processo, né? E o call center teve que falar: poxa, temos que fazer um check na hora que entregar a máquina, botar ali um passo a passo para que a pessoa possa fazer. Liga o cabo do mouse, liga o cabo do teclado, liga o cabo do monitor, né? Ligue o monitor na tomada, ligue o aparelho na tomada. Depois que tudo isso estiver ligado na tomada, todos os cabos estiverem ligados, o cabo estiver conectado na internet, estiver tudo certinho, aperte o power e espere que o Windows, que o aparelho vai funcionar. Então fizeram aquele checklist que ia para o cliente, e um ficava com um call center, e isso resolveu grande parte do problema dele, né? E uma das coisas que eu vim falar hoje aqui, né, em relação a esse checklist, é que muita gente esquece. E isso, algumas pessoas chegam para mim: poxa, mas eu estou rodando em círculos, eu estou trocando 6 por meia dúzia, eu estou só conseguindo pagar as contas e não sobra nada, tá? E aí eu pergunto para a pessoa: vem cá, mas como é que está aí a sua precificação? Como é que está o preço do seu produto em relação ao mercado? E a pessoa não tem ideia de quanto o mercado está cobrando pelo aquele produto. Qual é o preço de compra e o preço de venda, qual é a margem de lucro que ele tem. Se essa margem de lucro ela está defasada, tipo o produto que ele vende está com a margem muito apertada, então ele tem que vender em volume para poder atingir o custo da manutenção do negócio dele. Tem gente que nem sabe qual é o custo da manutenção do negócio. Quanto é que você paga de água, de luz, de gás, de salário, de imposto, de contador? Quanto é que você precisa fazer no mês para você fechar o seu caixa? Isso serve para casa também. Quanto é que você gasta dentro da sua casa? Tem gente que nem sabe disso, só recebe o salário e vai pagando e não tem consciência. Faz isso assim, né, sem consciência nenhuma. E é importante que você saiba, tanto da sua casa, qual é o custo de vida seu, quanto é que você gasta, né? Faz uma listinha aí da sua casa: quanto é que você gasta de água, luz, telefone, né, aluguel, se for o caso, quanto é que você gasta de básico, tipo arroz, feijão, aquela cestinha básica, né, doce, essas coisas que são supérfluas, você não coloca o básico e fique sabendo ali. Assim na sua empresa também, quanto é que você gasta de água, luz, tal, contador e etc e tal, imposto e tal, quanto é que você gasta no ano, porque você tem o 13º no final do ano, tá? Você tem férias do pessoal no final do ano, então isso tem que estar dentro da sua conta. Quanto de caixa você precisa para poder ornar tudo isso durante o ano, né? E qual é o preço do produto?
de venda dos seus concorrentes. Às vezes você está comprando no atacado coisa que seu concorrente está vendendo no varejo mais barato. Se você tem necessidade daquele produto, você não precisa comprar no atacado. Você vai lá e compra no varejo do seu concorrente, traz para sua loja, bota uma margem apertada de lucro, atende o seu cliente, né? Então, existem várias manobras para você fazer, mas para fazer determinadas manobras você tem que ter consciência se aquele produto, se a sua loja, se a ação que você está fazendo está dando conta de pagar as suas contas. E qual é o custo disso tudo? Se você está comprando bem, né? Se você está comprando mal. Às vezes você paga mais caro por um produto no fornecedor do que se estiver comprando da sua concorrência. E qual é o sentido comprar desse fornecedor? Né? Às vezes aquele fornecedor tem 3 tabelas, uma tabela para o the best dele, outra tabela para o pequeno e outra tabela para o pequenininho. E a tabela do pequenininho está superfaturada. Às vezes você acha lá o representante dele, vai comprar do representante, porque a tabela do representante é mais vantajosa do que a do próprio fabricante. Tudo isso você tem que ter na cabeça, tudo isso você tem que ter anotado no papel. Você tem que basear o seu negócio em números. Você tem que ter consciência do que vende, do que sai. Você tem que ter consciência que a precificação dos seus produtos ela está de acordo com o salário dos seus clientes. Tá? Você tem uma média de salário aí de um salário mínimo da sua clientela. 90% da sua clientela ganha um salário mínimo. E você vai trabalhar com artigo de luxo, você vai quebrar, né? Você entende o que eu estou falando? Você vai querer ofertar um produto que está sendo dado de graça, né? Ou você tem, ou de graça está muito mal organizado e você tem algo a agregar no seu produto, tipo o meu é organizado, o meu é selecionado, o meu tem uma qualidade maior. Você tem algo a agregar ou você está no sal, porque o pessoal vai tudo por de graça, você vai ter uma margem muito pequena para poder trabalhar. A análise de preço, a análise de custo, a análise operacional, análise de mercado, análise de fornecedor, análise de compra, isso tudo você tem que ter anotado no papel, quanto custa, qual é a minha margem, você tem que ter consciência disso aí. E principalmente para dar desconto, para fazer promoções, né, para fazer ações, né, em relação aos seus produtos e serviços. Tá, pessoal? É só essa reflexão que eu quero dizer. Tem muito empreendedor aí que a gente às vezes dá consultoria e o cara não tem ideia de quanto ele precisa para poder fechar o mês. Ele trabalha tanto ali no eu recebo, eu pago, recebo, eu pago, recebo, eu compro, eu recebo, eu pago, o que eu não pago eu empurro e pago com juros depois, eu renegocio e assim ele vai tocando. E às vezes o negócio dele é altamente lucrativo, ele só precisa receber. E algumas coisas que estão encalhadas, que não funcionam, parar de trabalhar com aquilo que não funciona para ele, às vezes funciona para outra pessoa, tá? E focar naquilo que realmente funciona e de repente acontece a mágica, ele fica com o negócio dele no azul. Porque ele pegou e botou tudo no papel, ele viu o que funcionava, o que não funcionava, ele enxugou aonde estava comendo. Por exemplo, teve uma indústria aí em que o cara de consumo de cafezinho da tarde, vamos falar assim, vamos falar em termos de dólares, ele consumia 10 mil dólares por mês, tá? Em cafezinho da tarde, em máquinas de café, né? Cafezinho da tarde mesmo, daquele café que o pessoal já não tomava mais aquele café normal, que compra qualquer supermercado, tinha que ser um café special, né? Uma marca top, porque é mais saboroso e tal. Né? E foi identificado isso aí, nós cortamos o café, nós botamos máquina de self-service, tipo você bota lá sua moedinha bem baratinho e você tem o café e falamos pessoal, nós damos a cozinha e vocês fazem a vaquinha de vocês aí, vocês compram o café de vocês, mas a empresa a partir de hoje não dá mais café, né? Pô, imagina, são 10 mil dólares por mês, né? Em um ano dá 120 mil dólares de economia. O que é que nós fizemos com esses 120 mil dólares de economia que a empresa teve? Nós começamos a dar incentivo para os melhores funcionários, assim como a pagar a bolsa de estudos de faculdade para os funcionários que a gente achava que tinha potencial para agregar no operacional qualificado que a empresa estava precisando, né? Que é, no caso, engenharia técnica, que é um lugar muito difícil de achar profissionais. E começou a investir nos próprios profissionais, começou a dar treinamento de gestão, de liderança
usou esses 120 mil dólares anuais para outro tipo de situação na empresa que antes era diluído em café, né? Então, saber o número, saber o que acontece, saber os custos, saber precificar, saber o que dá para cortar, saber o que dá para manter dentro da sua gestão, seja uma empresa grande, uma empresa pequena, seja o que for, é essencial para a sua sobrevivência, é a diferença dos meninos, dos homens de negócio. A gente se vê aí no próximo. Valeu, até mais.